Quero dizer, Deus é culpado, Deus é todas as coisas. Jó capítulo 32 diz assim: Então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, que era justo aos seus próprios. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Bel, da família de Jó, que acendeu e se justificava a si mesmo, mais do que bem, sua ira se acendeu contra os seus três amigos, que não achavam, não achando e responder, todavia, o porém esperou para falar, porquanto tinha mais idade, tendo pois. E já não havia resposta na boca daqueles três homens, a sua ira se acendeu. Respondeu, filho de Baraquel, o Buzão. Eu sou de menos idade. Vós sois idosos. Receei-me e temi, e vós declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração todo-poderoso. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem que é direito. Assim, digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Essa expressão de que Deus é culpado, quem disse foi Jó. Se você observar nos diálogos entre os amigos de Jó e ele simplesmente menciona que tudo o que ele está passando, a culpa é de Deus. E eu parei para refletir o livro de Jó de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Após essa última leitura que eu venho fazendo, eu já tinha lido o livro de Jó várias vezes, mas nessa última leitura que eu venho fazendo, eu tive uma percepção do livro de Jó que outrora não havia, não tinha visto, dado por percebido. E o que é interessante disso é que a minha percepção em relação ao livro de Jó é que esse livro é a maior revelação da natureza humana que se tem na Bíblia Sagrada. A maior revelação da natureza humana que se tem na Bíblia Sagrada é o livro de Jó. Visto que o que nós percebemos é, a princípio, um homem íntegro, reto, temente a Deus, e o próprio Deus dá testemunho, mas que Deus permite que haja uma adversidade em sua vida, e essa permissão de Deus, a princípio, parece um mero capricho de Deus. Se não pararmos para observar toda a contextualização do que está acontecendo, do que rolou aqui nesse, nesses textos que estão descritos, nós, nós teremos uma única percepção, e uma percepção parecida com a que eu vi o ateu em sala de aula dizer para todos os seus alunos, e claro, eu estava entre eles, que se Deus existisse, Deus era orgulhoso.
E eu tive que intervir nessa mensagem do ateu, filosofia, e fazer-lhe uma pergunta. E ele conhecia realmente o livro de Jó e ele disse a mim que já tinha lido algumas vezes, pelo menos 6 vezes. Bacana, legal. Mas e aí? O que é que o senhor achou? Eu acho simplesmente que se Deus existisse, ele seria orgulhoso, seria orgulhoso. Estaria ali mostrando a Satanás que ele tem pessoas fiéis. Simplesmente isso. Legal. Percepção rasa. Sei só um professor de literatura que é extremamente leitor e observador dos todo. Eu aborreci. E ele perguntou qual a minha percepção em relação ao livro. Jó só está colhendo o que plantou. Como assim? O texto diz que ele não tem pecado. É que o texto diz que se Jó não tivesse pecado, a gente não precisaria de Jesus Cristo. Teríamos Jó. Logo, se Jó não é perfeito quanto Jesus, que morreu na cruz de Calvário por nós, é pecador. Se é pecador e está sofrendo pelo seu próprio pecado. A Bíblia diz: reclama o homem de que, senão do seu próprio pecado. E aí talvez você me questione, talvez você não acompanhou as outras mensagens a respeito de Jó. E quem sabe você não sabe que Jó tem pecado. Claro, Jó estava colhendo o seu pecado. Claro que a adversidade na vida de Jó foi do tamanho necessário por conta da sua estrutura. Você imagine um homem como Jó, com a estatura como a de Jó, é, pegar uma leve adversidade. Quando era que iria corrigir? Se você sabe, serviço de pedreiro, por exemplo, você vai quebrar uma parede, você pegar um martelo para quebrar uma parede de concreto, você nem mexe a parede, não tem nem um arranhão na parede. Precisa de uma marreta mais pesada possível. Precisa de uma outra ferramenta ainda mais potente. Quanto mais firme, quanto mais rígido é, mais severo precisa agir a ferramenta. E assim foi na vida de Jó. A estrutura de Jó era tão rígida. Deus permitiu o extremo na vida de Jó justamente porque era algo que podia movimentar a sua vida de tal maneira a ele poder enxergar o seu próprio pecado e poder dizer a Deus o seu pecado, poder assim ser perdoado e ser corrigido. Porque o que na verdade Deus queria era que Jó fosse ainda melhor. Jó deveria ser ainda melhor. Esses dias eu vi uma mensagem muito interessante. E assim, pai é o único homem que quer ver do que o único homem que quer ver. E aí a gente está na figura terrena, na figura de ser humano. Se o pai humano é o seu filho maior do que ele, imagine o que quer Deus de nós. Claro que Deus não vai querer que nós sejamos ele, porque isso é impossível e Deus sabe bem disso. Mas Deus quer nos melhor, o mais próximo da perfeição. E era justamente isso que Deus estava levando Jó ao mais próximo da perfeição.
O diálogo entre Jó e seus amigos chegou a tal ponto dos seus amigos não terem mais palavras. Os três amigos mais velhos não tinham mais palavras contra Jó. Tamanha era a sua argumentação, tamanha era as suas desculpas, tamanha era a sua conversa com relação a tudo o que estava acontecendo. Os seus amigos não puderam lhe trazer resposta. Ao ponto que Eliú vira eles, ainda sendo mais jovem, mas parou para perceber tudo o que estava se passando, analisou tudo. Claro, dado pelo veio a trazer uma mensagem extremamente a mensagem mais longa, a mensagem mais complexa, a mensagem mais completa, a mensagem mais tocante. Outro dia eu parei para pensar quanto tempo entre essa mensagem e Deus aparecer. Porque após essa mensagem, dar-se uma percepção de silêncio de Jó. E eu acredito que Jó veio a refletir. Poxa, é o meu amigo mais jovem, vou agora falar e eu acho que me defender não é mais o. Eu parou para. E até então, Jó só culpava Deus. Estou aqui por sua culpa, eu estou o Senhor decidiu, estou aqui porque o Senhor escolheu, estou aqui. A vontade de Deus era abençoar Jó, a vontade de Deus era derramar as suas bênçãos de forma poderosa sobre a vida de Jó, mas Jó precisava de correção. Deus não deixaria que Jó se perdesse, Jó não poderia sucumbir, Jó não poderia ir para o inferno. Era amigo de Deus. Jó era amigo de Deus. E qual é o amigo que deixa o outro caminhar para o abismo e cair nele? Nenhum amigo. Nenhum amigo. E não é difícil. Jó precisava de correção, Jó precisava melhorar, aperfeiçoar a sua jornada. O coração de Jó só tinha que a culpa era de Deus. E o pecado de Jó era auto-justo. A cabeça de Jó ele era tão puro que ele se auto-justificava. Ser humano que é capaz de se auto. Isso está descrito desde o capítulo 1 de Jó. Ele dizia, e pensava eu que os meus filhos tinham pecado e eu sacrificava por eles. Beleza. Lindo. Show de bola. Você pode, você. É aí que vem. Quando nós não entendemos coisas de Deus. Eu quero trazer uma mensagem extremamente reflexiva para você. Né? Deus não é culpado. Problemas que você. Se a diversidade está. Dê glória a Deus. Sabe por quê? E aquilo que Deus permitiu na vida de Jó era pelo seu tamanho amor. Jó precisava de correção e Satanás é o cinturão de Deus.
Muitas adversidades nós não queremos compreender, mas elas nada mais são de que um aperfeiçoamento. É uma surra, uma pisa, como nós despertemos. Tá nem a vida, pecando, e não sofre nada. Problema. Deus não está corrigindo ela, já não é mais amigo. Acorda. É a vida da Bíblia dá resposta. Primeiro da carta aos Romanos, que Deus vos entregou as suas próprias concupiscências. Em outras palavras, Deus vos entregou as suas próprias paixões, aos seus próprios amor desenfreado. Deus vos entregou, tá bom, querem ir? Vão. Isso é a maior expressão de liberdade de Deus. É complexa, extremamente complexa. Deus poderia pegar-nos pelos cabelos e não, você vai vir, você vai por aqui. A liberdade de Deus é isso. Permitir o ser humano escolher por estar com Deus ou estar sem Deus. Acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. Essa é a maior expressão de liberdade que existe. Deus não foge desta realidade. Deus não foge dessa. Ele nos deu, de fato, a liberdade de escolhermos se queremos ou não. Ele está sempre. Ele está perto de você. Filho, vem, eu quero te proteger, eu quero estar do seu lado. E eu sempre costumo. Isso é algo interessante de nós aprendermos. Deus não se. Deus está sempre. Estamos. Somos nós que movemos ou para perto. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, eu quero ter vida eterna. Pode ter. Pastor, eu já pequei muito, não tem problema. Basta que você hoje arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se do que você fez de errado. Peça a Jesus. Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Senhor, eu quero largar essas coisas erradas que me afastam de ti. Senhor, eu quero uma vida nova. Perdoa. Perdoa-me, Senhor. Se essas palavras estão na tua boca, estão em teu coração, tenha certeza que Deus hoje está liberando perdão para a sua vida. Assim como o Senhor fez para o ladrão que estava ali na cruz, que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: ainda hoje. Ele não disse: essa semana eu te perdoo, para a semana que vem, o ano que vem. Não, ele disse: ainda hoje. O perdão do Senhor vem a partir da iniciativa de querer largar o pecado por amor. E o próprio Senhor diz, dizendo a Nicodemos e descrito na palavra, que aquele que crê já está salvo. E o que não crê já está condenado. Não é vai, se é já. Então, se hoje você se arrepende dos seus pecados, você imediatamente está salvo. Imediatamente. Claro.
Não pense que isso é brincadeira. Não pense que você pode dizer, como eu escuto por aí, não, eu peço perdão, aí amanhã eu peco de novo, aí amanhã eu peço perdão de novo, na mesma coisa, nos mesmos pecados. Como assim? Você se arrependeu? Se arrepende, pula aquilo de sua vida. Eu sou fraco, faleça nos ajuda do Espírito. Quando pensar no pecado, vale. Dobre seu joelho, vá orar. Fortaleça-se no Senhor. A palavra do Senhor diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Quem mais você alimentar é quem vai ganhar. Se você continuar alimentando a carne, ela vai ganhar. Ah, pastor, eu gosto de ver umas pornografia. Fecha a tela. Desliga o celular. Bloqueia, afasta isso de ti. Não venha dar desculpas de filhinho fraco. Quem quer o Senhor é o Senhor. Que nós possamos aprender que a culpa daquilo que nós estamos passando não é de Deus. É única e exclusivamente nossa. E se nós estamos passando por adversidade, glória a Deus por isso. Porque está nos dando a oportunidade de compreender tudo isso é culpa nossa. E o que na verdade estamos passando, essa adversidade, Deus permitiu, corrigido. Porque toda adversidade vem para nosso. Se nós olharmos a vida de Davi, por exemplo, nós perceberemos que ele foi um grande rei, porque ele passou por grandes adversidades. Ele foi moldado em toda a jornada, ele passou 15 anos da sua vida na adversidade, nos problemas. Desde sua escolha até o seu se assentar no trono, grandes foram os momentos difíceis, mas nada daquilo era para matar, aquilo era para aperfeiçoar o servo de Deus, para que ele pudesse honrar o nome do Senhor ao sentar no trono. E essa revelação, o livro de Jó traz, pesa, parecer tudo que estamos vivendo, tudo que estamos passando. Deus estenda as mãos poderosamente e nós venhamos crescer. É isso que, na verdade, Deus quer. Nós venhamos crescer. Porque Deus não nos deixa dados além das nossas. Lembre-se disso. Deus não nos deixa ser dado além das nossas. Ponto. É, Deus prova além das nossas forças. Nos prova, não nos tenta, porque Deus não nos tenta e ninguém é tentado. A palavra do Senhor. Então Deus nos prova além das nossas forças. E por que, pastor? Além das nossas forças? Além das nossas forças, leva a aproximar de Deus, termos, não conseguimos resolver. Deus nos quer. Logo, toda adversidade possa mar. Senhor, vem, nos ajuda nessa jornada. Senhor, vem cá. Me ajuda nessa adversidade. Senhor, vem cá. Vem cá, Senhor. Vem cá. Vem cá, Senhor. Vem cá, Senhor. Glória a Deus. Possa ter isso em mente. Deus nos prova aqui nós daquilo que a palavra diz. E poder. Deus não é culpado.
A culpa é nossa. Só tem permitido porque a verdade vai ser para que compreendamos que isso que está errado não pode fazer parte das nossas. Então, se você tem errado, dê glória a Deus. Ele foi tratando. Glória ao nome. Louvado seja. Deus abençoe. Deus possa estender as mãos poderosamente sobre sua vida. Não esquece de compartilhar essa mensagem com outros. Acredite aqui no deixe de se inscrever. Você possa estar ligado em todas as mensagens que eu venho trazer da parte de Deus. Até a próxima.